Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. Desde já, eu te convido para vir comigo e distribuir por aí notícias verdadeiras, totalmente desfragmentada, não é? Livre dessa manipulação midiática ao qual nós passamos com essa mídia hegemônica, dominada aí por meia dúzia de famílias, que levam para todos nós apenas aquilo que eles querem que nós sabemos. Então, desde já eu te agradeço e peço que, se o teu intuito é também se informar, me ajudar nessa, curtindo o canal, compartilhando os vídeos e se inscrevendo nele, caso você ainda não esteja inscrito, tá bom? Gente, e o que foi aquilo de domingo, com aquele ato do translocado do Bolsonaro, aonde ele, em vez de se recolher a sua insignificância lá dentro do Planalto, sai e vai dar a mão para todo mundo lá, passando os seus vírus, porque sim, parece que ele fez um novo exame e está esperando aí praticamente a confirmação de que está doente sim, porque é praticamente impossível que no meio de tantas pessoas, 12 já estão doentes, só o santo está bem, né? Não é possível que esse homem seja tão ruim que nem o vírus quer ele, né? Mas, enfim, em vez dele se recolher, ele saiu, desceu a ladeira do Planalto e foi tirar selfie com todo mundo, foi dar a mão para todo mundo, enfim, passando, provavelmente, se ele já estiver mesmo contaminado, coronavírus para todos aqueles que lá estavam, né? Os seus seguidores, que mesmo sendo seguidores, não merecem ficar doente, não merecem uma atitude tão, digamos, irresponsável de uma autoridade máxima, né? Quando todos do mundo estão preocupados em não proliferar mais ainda a doença, as autoridades estão preocupadas em levar o máximo de conforto, o máximo de confiança para os da sua nação. O nosso querido presidente, querido entre aspas, bem aspas, de repente acha que isso não é papel dele, né? E aí ele o que faz? Vai infectar mais pessoas, né? É demais. Por conta desse ato translocado dele, foi até bom, por quê? Porque deu a nós uma certeza daquilo que nós já sabíamos faz tempo e deu uma desconfiança para os outros que ainda não sabiam, né? Ou fingiam que não sabiam, que é o quê? A certeza de que Bolsonaro é pneu, né? É maluco total. Por conta disso, ele poderá ser avaliado por uma junta médica, porque a Janaína Pascoal, lembra? Aquela mesma que foi autora ou coautora do impeachment da presidenta Dilma, se juntou com o mesmo outro advogado que também foi autor e coautor também do mesmo impeachment, para desta vez solicitar ao Ministério Público que ele obrigue o Bolsonaro a passar por uma avaliação psiquiátrica, né? E isso é maravilhoso, porque já pensou, gente, se o Bolsonaro de repente sai da presidência com uma camisa de força, é a cereja do bolo, porque eu mesmo já estou até querendo, estou até preferindo mais que ele seja interditado do que ele seja vitimado. Vai ser o máximo ver o Bolsonaro descendo a ladeira lá, a rampa do, do Palácio do Planalto, com a camisa de força, mas bem apertada, né? E os loucos atrás dele também. Gente, o que foi aquilo entre Major Olímpio e o governador de São Paulo, Dória, hein? Brigaram, se xingaram, quase se estapearam e só não chegaram mesmo a essa via de fato por conta que aqueles que lá estavam, a turma do deixa disso, sabe? Começou a separar os dois.
Major Olímpio disse que o Dória falou impropérios para ele, porque o que aconteceu foi o seguinte, no DOP, que é o Departamento de Polícia, alguma coisa aqui, convidou o Major Olímpio para ir ter com eles, não sei se para fazer uma palestra, enfim, porque eles policiais, estavam indignados com a questão do aumento que o nosso governador forneceu a eles, né? Ou seja, 0 vezes 0, né? Ou quase zero. Porque se bem eu conheço, se ele seguir o mesmo ritmo de política salarial que ele segue para os professores, se ele seguiu para os policiais, então foi 0,0, né? Mas, enfim. E então, dizem que os policiais convidaram o Major Olímpio para ir ter com eles, né? Para eles contarem, ou enfim, reclamarem desta falta de aumento que o governador repassou, esse pouco aumento. Só que aí o Major Olímpio decidiu ir no mesmo dia que o Dória, que foi para lá também fazer não sei o quê. Então, na chegada, os dois praticamente chegaram juntos e aí se engalfinharam, né? O Major Olímpio falou que o Dória falou impropérios para ele, que xingou ele, que ele só apenas revidou. Já o Dória, como é almofadinha, falou que o Major Olímpio estava fazendo proselitismo político, né? Ou seja, maquinações, sabe? Que tinha ido lá para conversar com os policiais, para colocar os policiais contra ele, Dória, né? Isso aí que é mais ou menos o proselitismo. E então os dois se desentenderam e foi separados aí por aqueles que lá estavam, né? Tem vídeos aí na internet onde os dois se xingam, não dá para ver verdadeiramente o que houve nesse mais, assim, de embate físico, né? Mas os xingamentos a gente consegue ouvir. Outra atitude bacana que eu achei, apesar de não admirar o homem político, mas aí eu admirei a atitude do médico, né, e do ser humano, o Ronaldo Caiado, de lá de Goiás, ele que é um super defensor do Bolsonaro, que fez campanha para o mesmo na época das eleições de 18, que só faltou vender a mãe, né, para ajudar aí a campanha do Bolsonaro. Enfim, deu seu sangue, não é, pela campanha. Foi com a cara e com a coragem lá na manifestação dos malucos, de domingo, que teve aí em algumas cidades do Brasil, ao qual foi um fiasco, diga-se de passagem, né? E então ele começou falando que não tinha ninguém mais que admirava tanto o Bolsonaro quanto ele, que as pessoas poderiam ter certeza de que ele lutou pela campanha e que ele ajudou a eleger, aquela história toda. Até aí, estava todo mundo apoiando, aplaudindo, chamando ele de amigo, enfim, gritando mito por tudo quanto era lado lá para o Bolsonaro, enfim, ovacionando o Ronaldo Caiado. Em dado momento, ele começa a dizer que ali não estava falando nenhum político, mas estava falando o homem e o médico. E como médico, ele aconselhava a todos os manifestantes a se retirarem dali o quanto antes e fossem para suas casas e parassem de se pôr em risco e pôr também as suas famílias. Por quê? A partir da hora que uma pessoa é contaminada, ela tem de 15 a 20 dias para ficar em período de incubação. Esse período de incubação, ela está transmitindo doença, ou seja, transmitindo o Covid-19 para as outras pessoas, mesmo sem saber que está doente, mesmo sem ainda ter desenvolvido um sintoma sequer. Então, você está, sim, colocando a vida de outros em risco, que foi o que o Bolsonaro fez também, já que ele está assintomático, ou seja, não tem sintomas ainda, mas não significa que ele não esteja doente, certo? Então, o médico, o Ronaldo Caiado, falou que era para todos voltarem para casa e também que ele iria lavrar um decreto, ou já tinha passado uma ordem, não sei, aonde proibia as manifestações e proibia os carros de som. Inclusive, ele falou que se vocês querem continuar com a barulheira, liguem os seus próprios carros, porque
está proibido o carro de som. E então, gente, aquele que estava aplaudindo começou a vaiar, começou a gritar, começou a vociferar, né? E foi, assim, uma situação bem chata, né? De ver, mas a gente pode analisar isso psicologicamente como que esses bolsominions são malucos, são pinéis mesmo, doidos de internação, igualzinho o mito deles, porque eles se colocam em risco da sua própria vida e colocam a vida daqueles que terão depois contato com eles, mesmo sendo conhecidos ou não, porque, como disse uma pessoa que eu conheço, falou o seguinte: o problema não é os bolsominions irem para as manifestações, o problema são os bolsominions sentarem do nosso lado depois nos ônibus, estarem do nosso lado nos parques, estarem junto a nós nos restaurantes, transmitindo o vírus para todo mundo, entendeu? Então, o maior perigo é esse, não é eles terem ido. Se eles se contaminassem a si mesmo e não passassem para mais ninguém, beleza, tudo bem, problema deles, né? Cada qual, cada qual. Mas não, eles se contaminam e contaminam os outros, e aqueles que às vezes não tem nada a ver, acaba pagando o pato, né? Eu achei a atitude assim bastante corajosa, como eu disse, admirável do político, aliás, do médico, né, Ronaldo Caiado, porque foi mesmo atitude bastante corajosa, né, ir lá enfrentar aquele povo lá, né, a gente não sabe quanto fizeram, não era assim muito na totalidade do que eles estavam esperando, porque eu também ouvi que se eles dispararam os robozinhos lá, diz que tinha mais de 1 milhão de robôs disparando mensagens, convites para irem nas manifestações de 15/3. Só que nas ruas não teve nem 100 mil pessoas, né? Na sua totalidade, não foi divulgado o número, porque foi um fiasco, né? Claro. Se fosse uma manifestação de esquerda, com certeza os policiais teriam comentado e recomentado quantos de nós estávamos na rua, né? Nas ruas. Porém, como é da parte dos outros, eles ficaram calados. Estima-se, mais ou menos, quem tem mais ou menos assim conhecimento dessas contagens, que pelo Brasil inteiro foram 56 cidades participantes, das 5.600 que a gente tem, né? Mais 5.600, só foram 56 cidades participantes, dentre elas reuniram no máximo 90 ou 100 mil pessoas, nem isso, né? Então, assim, foi um fiasco. Então, foi uma atitude corajosa no tocante, assim, que tinha aquelas pessoas, aquela concentração naquele lugar onde o Ronaldo Caiado estava, com uma atitude corajosa, né? Também o outro caso que teve, que eu me lembrei agora, foi da moça aqui em São Paulo, que ela foi corajosa, mas ela também foi um pouco estúpida, né? Porque se colocou em risco. Se você está numa manifestação e você não é daquele partido, você não é daquela convicção, eu, por exemplo, nem vou, porque me daria asco ver tanta besteira. Mas, se eu fosse por uma questão investigativa, sei lá, eu ficaria calada, não falaria nada. Diz que a moça aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, gritou fora Bolsonaro, e aí um homem, um senhor da reserva, um ex-policial, né, da reserva, atirou nas pernas dessa moça, deu 2 tiros nela, né? Porque ela gritou fora Bolsonaro. Então, veja a loucura que essas pessoas têm por este outro louco que nos governa, né? Ou melhor, que nos desgoverna. A gente teve também o fato da rebelião de presos que se rebelaram aqui em São Paulo, e ontem eu vi, agora não preciso confirmar se foi no Brasil inteiro ou não, mas eu peguei aqui hoje, aqui em São Paulo, que eles receberam a notícia, né, de que não ia ter a saidinha do semiaberto, que ia ser hoje, dia 17, né? Por quê?
se nós estamos enfrentando uma pandemia, se pensou o seguinte: essas pessoas vão para a rua, passam alguns dias lá, fazem, né, o que quiserem, vão para onde quiserem, se contaminam e depois voltam para o presídio trazendo um vírus. Vai ser uma matança muito grande lá dentro, né? E só que aí os presos se rebelaram, não gostaram de não sair, entendeu? Então começaram a se rebelar, fazer motim em vários presídios aqui de São Paulo. Não vou confirmar se foi no Brasil inteiro, mas ontem eu li alguma coisa de Brasil. Já foram resgatados até esta manhã 174 presos e também não sei qual foi o total dos que fugiram aqui em São Paulo. Foram resgatados só 174 e é triste, né, a situação, porque né, eles estão lá dentro, mas também com toda a problemática que tem, são seres humanos, né? E de repente volta para lá contaminado e aí vão morrer também. Mais uma forma do Estado limpar o contingente de pessoas no Brasil, né? A Itália registra hoje 2.503 mortes pelo Covid-19 e o número de casos passa de mais de 26 mil até o momento. Eu recebi também um vídeo de uma moça, ela é brasileira, mas ela mora na Itália, e ela passou um vídeo assim bem contundente. Eu achei as palavras dela assim magníficas, porque ela fala, chama a atenção da gente o seguinte, que a gente está melhor do que a Itália nessa situação, porque lá no começo os italianos recebiam as mesmas notícias que nós, de que só os velhos morriam de coronavírus, que os jovens, por serem jovens, estavam imunes, que não tinha nenhum problema, que era só uma gripezinha, não sei o que, tá. Só que não é bem assim. Tem grupos e grupos que merecem atenção. Por exemplo, ainda não teve um caso de morte de crianças de 0 a 9 anos. Porém, não é porque não teve um caso de morte que esse grupo deixa de ser de risco, né? Tem as grávidas que são de risco, tem os idosos que são de risco e tem também aquelas pessoas que desenvolvem algum tipo de doença crônica, como por exemplo diabetes, pressão alta, câncer, HIV, né, que é AIDS, e outras aí. Então, esse tipo de casos a gente tem que ficar muito atento, porque essas pessoas, elas desenvolvem, elas contraindo esse vírus, elas podem desenvolver sim uma versão mais grave do Covid-19 e com isso elas terem maior possibilidade de vir a óbito, né? E São Paulo registra hoje o seu primeiro caso de morte pelo coronavírus. Foi um senhor de 62 anos, ele estava nesse grupo aí de risco, por ser idoso e também por ser diabético, hipertenso e ter problemas de aumento na próstata. Ele sentiu os primeiros sintomas no dia 10 e ele veio a óbito no dia 14. Também quero chamar a atenção rapidinho, antes de finalizar o vídeo, do decano Celso de Mello, que foi também hospitalizado. Celso de Mello é aquele que vai julgar os casos do Moro, lembra? Que vai nos dizer, finalmente, se o Moro é capaz ou não, se tudo que o Moro julgou está ok ou não. Dentre eles, e principalmente, os casos do presidente Lula. E é muito bom que a gente torça para que o decano melhore e fique bem e volte às suas funções, que ele voltaria depois de amanhã, mas por conta dessa internação ele se prorrogou mais ainda o seu prazo de férias, né? Então ele só vai voltar, se tudo der certo, no dia 30 de março. E é bom que ele volte mesmo, porque ele precisa julgar esses casos para definir de vez qual é a situação do presidente Lula com relação aos seus direitos políticos para 2022. E o Celso de Mello, em novembro, aliás, em outubro, ele completará
os seus 75 anos. E com isso, ele terá a sua aposentadoria compulsiva. E todos sabem que lá no Superior Tribunal Federal, os ministros, eles têm cargo vitalício, mas chegando aos 75 anos, eles se aposentam compulsoriamente. E quem vai ficar no lugar dele é o Onyx Lorenzoni, que não é nada esquerdista, com certeza vai julgar o caso favorável à posição do Moro, e se isso acontecer, Deus livre, adeus presidente Lula, adeus direitos políticos e adeus eleições de 2022. Então é bom a gente torcer para que o Celso de Mello melhore, se recupere muito bem, pegue de volta o seu posto e consiga dar o seu parecer, se Deus quiser, favorável à esquerda e ao presidente Lula. Pessoal, para acabar, vou dizer para vocês terem cuidado, se cuidar com a questão do coronavírus. É importantíssimo lavar as mãos todas as horas, lavar a mão, se cuidar, evitar aglomerações, fazer mesmo um período de reclusão dentro de casa, mesmo que você esteja bem, porque você estando bem, evita que você fique doente, que você pegue o vírus de alguém. Se você não está bem, evita de você passar o vírus para outras pessoas. Então é muito importante a gente se cuidar, a gente ter de exemplo aí os outros países, como disse a moça no vídeo que eu assisti, ter de exemplo aí os outros países, né? Os exemplos que eles tiveram, a gente não precisa sofrer como eles estão sofrendo, a gente não precisa sofrer como a Itália está sofrendo, como outros países, né, da Europa está sofrendo. Tem também a questão do abastecimento dos mercados, né? Lá não tem mais nada, as pessoas já estocaram comida. E a gente tem que pensar nisso também para não começar a fazer aqui no Brasil, porque não é todo mundo que tem condições financeiras de comprar comida para estocar. Tem pessoas que vão lá, compram de pouquinho em pouquinho, certo? Então, assim, é muito bom a gente começar a nos cuidar para que a gente não precise sofrer tudo aquilo que os outros países que já desenvolveram aí o surto dessa doença de uma maneira grave, que a gente passe a mesma coisa que eles, tá bom? Então, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço de novo para vocês compartilharem, para vocês falarem do vídeo deste canal para seus familiares. E estamos sempre aqui, tá bom? Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E é isso. Opa! Lula livre, Lula inocente, tá bom? Vamos até a próxima. Fica com Deus, que Deus te abençoe. E é isso. Beijo.